Boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom, namastê, muita luz, tudo maravilhoso, graças a Deus. Que bom, boa noite a quem está aqui já com a gente, né, que estava até esperando, o pessoal que estava esperando. Boa Meu noite a canal todos. caiu, eu tive que entrar de novo. Ai, por isso que a gente atrasou. Acontece, essas coisas acontecem, a gente sabe como é que é, né? Live é assim mesmo, né? Ao Hoje, vivo e a cores, minha filha. é, hoje a Maria José vai falar sobre o mestre David Lloyd, que é conhecido de poucos, né? Mas que tem uma história muito interessante e que vale a pena a gente ouvir, né, Maria José? Sim, é maravilhoso esse mestre, sabe? Também não conhecia muito ele, mas ele sempre esteve próximo de mim, porque eu sempre, o meu anjo de guarda chama David, que eu achava que era ele, mas não é, né? O pessoal da Ponte conhece bem ele, né, Maria José? É, Então é a isso, vamos lá. música, eu sempre cantei demais aquela música de David Lloyd, o nosso protetor, assim, não era? É É, linda aquela música lá. Foi a Sônia que gravou, né? foi a Fônia. Eu vou É fechar muito meu lindo. som, você começa, tá bom? Tá bom, Então vamos lá. vamos lá. Bom, gente, muito obrigada da presença de todos, sejam todos muito bem-vindas para conhecer esse mestre maravilhoso, sabe? Mas para me falar desse mestre, eu vou ter que falar de algumas coisas para vocês entenderem, que para mim entender também tudo isso, eu tive pensando sobre isso. Então, se eu estava pensando sobre isso, também eu acho que é bom eu compartilhar com vocês, né? Porque esse mestre, ele foi o começo de alguma coisa, tá? Por quê? Porque, como eu já falei até na live do Djal Kul, né, que muita gente já assistiu aí, ele trouxe, o planeta estava até 1930, 1920, por aí, mais ou menos, né? Ele estava sob a lei obscura, né? Só nos mundos interiores que as pessoas tinham conhecimento, mas a humanidade não sabia nada, não sabia da presença eu sou, da presença Yam, ninguém sabia de nada dessas coisas. Então, muitos mestres, esses maravilhosos mestres dos sete raios, né, que lutaram para que a humanidade tivesse conhecimento disso. Então, a partir disso, começou uma grande transformação que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, essa transformação que nós estamos vivendo é porque aconteceu essas dispensações, esses momentums, né? Que fizeram com que a energia acelerasse e algumas pessoas que trabalham para a luz como nós, né? Todo mundo lá do grupo, todo mundo que faz não só o nosso trabalho, de vários outros espíritas, não sei, não importa o nome não adianta, o rótulo é o menos importante. O importante é a gente ter a garra, a força de fazer a transformação necessária, que primeiro começa com você e depois se esparrama, vamos dizer assim, para o mundo, né? Então, o David Lloyd fez parte de uma grande dispensação, que a primeira dispensação foi com o Cristo, quando ele ascendeu, né, subiu ao ar, vamos dizer assim, né, e depois o David Lloyd também fez isso. Então começou ali um novo começo para a humanidade, né? Que a humanidade pudesse ascensionar de uma maneira diferente, né? Então tudo isso que está acontecendo conosco hoje, essa abertura de consciência, muita gente conhecendo a luz, falando, geralmente ninguém nem falava, as pessoas tinham medo, falavam tudo isso era bobageira. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Para mim já falaram isso uma vez, há muito tempo atrás, né? Que bobageira, Maria José, que isso? Vão trabalhar, vão pensar mais no seu trabalho do que ficar pensando nessas coisas, né?
Mas o que os mestres falavam antigamente é que a mecânica hoje está provando, né? Se você pegar uns livros assim, antigos mais dos mestres, é pura mecânica quântica. Então, nós que já trabalhamos com a luz há muito tempo, a gente já tem esse conhecimento, né? E agora a gente está trazendo esse conhecimento para as pessoas, né? Mais uma coisa muito importante que eu estou fazendo esse começo, porque ele foi um marco vamos ver, um divisor de águas. Ele não é muito conhecido, mas a energia dele já é conhecida, porque às vezes a gente tem muitas energias que a gente nem sabe. E eu acho que eu estive perto dele durante muito tempo, que hoje que eu fiquei aqui com ele, né? Aí o que acontece? Vocês já viram falar daquela historinha? Muita gente, antigamente isso era uma novidade, né? Agora quase todo mundo já sabe. Que, vamos falar das batatas, né? Que tinha uma ilha, tinha duas ilhas. Numa ilha, eles ensinaram aos macacos, né, que antes dele comer as batatas, ele tinha que descascar. Outros falam que é banana, mas interessa. Mas o que acontece? Então, os cientistas ensinaram a eles da maneira que ele tinha que fazer aquilo lá. Era para descascar a batata, para depois comer. E nenhum desses animais tiveram contatos com os outros da outra ilha. Aí o que aconteceu? Os outros começaram a fazer a mesma coisa. Então, o que isso que eu estou trazendo para vocês? Que quando tem uma dispensação, um momento, uma pessoa precisa fazer isso. Da primeira vez aqui na Terra, encarnado. O primeiro quem fez foi Jesus, né? Que ele flutuou no ar, vamos dizer assim, né? Mas ele é o Filho de Deus, é o grande, né? Aí, um dos nossos filhos aqui vivendo uma vida normal, como nós, sendo, né? Ele também foi o primeiro que fez isso dentro dessa nova dispensação. Então, quando começou em 1920, que eles tiveram poder lançar livros, dar o conhecimento para a humanidade da presença Eu Sou e da presença I Am, né? E quando David Lloyd fez a sua ascensão, ele estava na lei oculta ainda, não tinha o conhecimento do I Am, conhecimento do Eu Sou, todos esses conhecimentos que nós temos hoje, né? Que quem quiser saber já está espalhado para todo mundo saber, né? E saber como isso muda a nossa vida. Então, ele foi o primeiro que foi ascensionado, levitando, né, como Jesus fez, desse novo momento da humanidade. Como agora eu acho também que vai ter um outro momento, né, um grande momento que vai ter, eu gosto muito de ler Se Aurobindo, né, e ele fala que nós agora, nós temos que trabalhar muito com meditação, porque nós temos que fazer o canal do éter, né, que na nossa coluna a gente vai ter que ter o canal do éter para a gente passar para um novo estágio no nosso corpo, né? Quando há muito tempo, isso lá antes de 2012, eu lia muito Sir Aurobindo, e quando eu li isso, eu falei, mas como será que é isso? Canal do éter? Se nós vamos eterizar o nosso corpo, eu fiquei pensando durante muitas semanas a respeito disso, sabe? Como seria isso, fazer um humano fazer o canal do éter, né? Eu acho que isso vai ser para as próximas gerações, né? Mas isso dá para a gente ver, quando há a expansão de consciência, muitas coisas vão acontecendo, né? Muitas coisas vão se expandindo. E a gente, para conhecer um pouco mais essa história de David Lloyd, a gente tem que saber o que aconteceu desse tempo para cá, né? Então, quando começou em 1920, 1911, por aí começou uma revolução aqui no planeta, entendeu? Começou uma revolução, começou a descobertas de várias coisas, né? Dos átomos, que nós tínhamos átomos, elétrons, prótons, nêutrons, quarks. E a gente começou, e eles começaram a estudar tudo isso. Resumindo a história, não vou falar, estou só dando um preâmbulo para vocês conhecerem mais a profundo do que a gente vai falar. Teve o conhecimento também daqui, que das partículas, do acelerador de partículas. Não sei se todo mundo conhece, uma partícula que bate na outra, né?
faz aquela explosão e se transforma em outra coisa. Esses acelerador de partículas, eles, quando eu tive conhecimento deles, eu falei, mas como que é isso aí? Como pode ser isso, né? E o meu filho é físico, né? O Mazinho, e ele estava me explicando como era isso aí. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui, né? Que esse acelerador de partículas, ele, olha como ele é grande, né? Nós temos, em 1929, que começou todas essas revoluções, né, do acelerador de partículas. Atualmente, nós temos em Campinas, aqui em São Paulo, e na Suíça, né? Na Suíça são 27 quilômetros de diâmetro, né, do acelerador de partículas, que chama o Projeto Sirius. É uma coisa assim, gente, que a gente tem, para começar a entender essa história da ascensão, a gente tem que entender o que acontece. Você já vê que ele é o acelerador de partículas, ele vai debaixo da Terra, quer dizer, é uma coisa interna, como também é no nosso corpo, que também é interno, né? Então, quando esse acelerador de partículas foi para quê? Para eles estudarem mais. Quando tem uma partícula e outra partícula, essas partículas, a determinado ponto, elas se colidem, elas se batem. Quando elas se batem, elas formam uma outra coisa. Isso é muito importante, a gente saber que no nosso corpo também é assim, né? Quando a gente vai subindo para a nossa ascensão, que a gente vai se ascensionando todos os dias, quando a gente sai de um padrão e entra no outro. Então, esse acelerador de partículas, né, depois, há pouco tempo até, agora não sei aqui precisar quando, mas não faz mais de 20 anos, eu acho, né? Foi quando eu estava estudando ainda a física quântica, lá com o Hélio Couto, né? Aí ele estava falando que foi descoberto o bóson de Higgs, né? Que foi descoberto pelo esse acelerador de partículas, que as partículas, elas se colidem, elas batem uma na outra e formam uma terceira, em determinado ponto. Quanto mais energia, mais elas se subdividem e viram outra coisa, vamos dizer assim, né? Eu não sou física, gente, eu só estudo, né? Aí, se eu estiver falando alguma coisa errada, que me corrigem, tá? Quando isso aí colidiu, é que eles descobriram o bóson de Higgs, que é o que forma, o que nos forma, né? Eu falo assim, mas como assim o que nos forma? O que dá forma para nós? Por exemplo, se fala assim, o meu corpo, quantos quilos você tem? 80 quilos. Os seus 80 quilos é o bóson de Higgs, é o que dá forma para as coisas se manifestarem, vamos dizer aqui. Uns dizem que é a célula de Deus, né? E outros dizem outras coisas, né? Mas eu estou falando desse acelerador atômico para ver que isso acontece aqui, que a gente vê, a gente olha, né? E vê que isso é real, que isso existe. Mas isso também existe no nosso corpo. O nosso corpo, à medida que a gente, como eu falei para vocês, a gente vai se ascensionando a cada dia, quando você deixa suas cargas para trás, né? Quando você deixa de sentir raiva, de sentir ódio, de ficar criticando, de ficar julgando as outras pessoas, quando você vai entrando numa frequência maior, né? Então, quando você começa se ascensionando, você vai se ascensionando, você vai elevando para um patamar mais, vamos dizer assim, mais crístico. Aí as coisas podem começar a transformar e as suas células, vamos dizer assim, como eu expliquei aí, elas vão se acelerando, né? As células vão se acelerando e à medida que, vamos dizer, depois se transforma em outra coisa. Vamos dizer assim, que para mim é essa história do David Lloyd, né? Como foi explicado aqui. E esse ser, ele teve uma vida normal, como nós temos aqui, né? Mas ele traz, no que eu pesquisei, ele traz para nós
muitas coisas, entendeu? São aquelas coisas assim que vocês falam assim, ah, é bobagem isso aí, entendeu? E com o que eu vou explicar para vocês é o seguinte, ó, cada pensamento nosso, cada sentimento nosso que a gente traz para o exterior, traz para a forma, pode se mover para as coisas boas, tanto que para as coisas ruins. Por isso que é muito importante a gente começar a se conhecer e a gente começar a ver o que nós estamos falando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivendo, entendeu? Porque vocês vão ver na história ali que o David Lloyd, quando tinha lá pelos seus 14 anos, vamos dizer assim, um mestre chegou para ele, né, que ele morava lá na Índia, e falou para ele que tinha um cálice, que uma pessoa ia dar um cálice para ele. Ele era pequeno, e ele guardou aquilo na cabeça. E isso percorreu a vida dele inteira. Inteirinho ele andou atrás disso. Então, isso eu estou falando isso para vocês prestar atenção no que você fala para os outros. Às vezes, uma palavra nossa falada errada, um pensamento nosso errado pode mudar a vida de outra pessoa, tanto para bom como para mal. Né? E isso foi bem posicionado nesse estudo que eu fiz, entendeu? De que a gente tem que começar a prestar atenção, porque agora nós estamos com esses flashes solares, nós estamos a cada dia, a cada mais vezes, acelerando o planeta está acelerando e nós também. Então, tudo que a gente fala, pensa, comenta, isso duplica, aumenta. E dentro do nosso campo vibratório, que é esse campo que a gente tem aqui à nossa volta, né? Todas essas coisas que a gente vai pensando, falando, ela vai reverberando, ela vai se intensificando e vai se chegando perto de nós mais coisas iguais a isso que você está falando, que você está pensando, que você está sentindo. Isso, na história do bem-amado mestre David Lloyd, ficou muito bem posicionado, porque ele tinha uma vontade de conseguir uma coisa, e ele foi, aos 70 anos que ele conseguiu, mas ele conseguiu, né? E, então, isso é muito importante a gente começar a perceber como a nossa palavra falada, sabe, tem poder, né? Então, isso que eu queria falar para vocês, a esse respeito de como ele é maravilhoso. Ele é do terceiro raio, né? Ele é do terceiro raio da gratidão. Por que ele traz para nós essa gratidão? Porque ele ficou muito grato quando ele realmente viu essa taça de cristal que ele procurou durante a vida inteirinha dele. Né? Quando ele viu essa taça, ele ficou com imenso gratidão. E essa busca que ele fez durante a vida inteira dele aumentou esse potencial da gratidão. Né? Mas agora eu também quero lembrar para vocês que a gratidão é uma coisa muito importante na nossa vida, em todos os setores, né? Você tem que estar em gratidão desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Em primeiro lugar, só de você estar vivo, você já tem que estar em gratidão, porque milhares de pessoas queriam estar aqui agora, vivendo a nossa vida, sabe? Essa chance que nós tivemos de encarnar aqui, principalmente nesse momento, é um momento de gratidão. E a gratidão não precisa ser por grande coisa, gente, não precisa. Por exemplo, quando você for comer, antes de você comer, agradeça a sua comida, sabe? Eu já faço isso há muitos anos, né? Eu agradeço a minha comida toda vez, eu ergo a minha mãozinha, fico lá, rezando em cima da minha comida com gratidão, né? Às vezes eu até em restaurante eu falo assim, gente, vocês dão licença que eu vou fazer minha oração aqui. Por quê? Para a gente ter gratidão. E uma coisa é muito linda, que quanto mais você tem gratidão, mais o que você quer duplica. Isso, gente, eu posso falar para vocês que isso aconteceu comigo. Entende? Não é uma coisa que eu estou falando do outro. Sempre que eu falo, é coisa minha, não é coisa do outro, tá? Mas eu estou falando em respeito à gratidão. Que ela é uma coisa, porque a hora que você fala assim para o universo, sim, isso eu estou agradecendo, aí ele vai mandar mais para você, né? Porque às vezes você está pedindo alguma coisa, olha, é escassez. A gente não deve ficar pedindo muita coisa. Pode pensar, você pode, vamos dizer assim, você colapsar uma função de onda, aquilo que você quer, pronto, é uma coisa.
né? Agora você quer, eu quero isso, vou pedir. Não. Você colapsa a função de onda. É o seu eu sou que vai fazer com que aquilo vai se manifestar. É uma posição. Agora, você ficar pedindo para alguém, ou sei lá para quem, não. Não é legal. Agora, quando você agradece, oh Deus, obrigado pela minha comida, né? Oh Deus, obrigado pelo meu carro. Quando eu entro no meu carro, eu falo sempre assim, ai Deus, muito obrigado pelo meu carro, eu amo meu carro. Muito obrigado. Por quê? Porque ele me leva para onde eu quero. Eu posso trabalhar, se eu não tivesse ele, eu não podia fazer o que eu faço. Visitar meus clientes, andar atrás. Então, essa gratidão por tudo que você tem, pelas suas pernas, para você ir em qualquer lugar. Então, quando você for pensar nas suas coisas, já agradeça. Pegue esse costume de agradecer. Porque a hora que você agradece as coisas, você multiplica tudo. Isso é muito importante, né? E essa é a mensagem dele, né? De que ele conseguiu aquilo que ele queria, então ele teve essa imensa gratidão. E essa imensa gratidão dele envolveu o planeta todo, trazendo mais forte para nós a gratidão, né? Então, era isso que eu ia falar para vocês, assim, de começo. Agora nós vamos começar a contar a história dele mesmo, que é maravilhosa, né? E para mim me ensinou muita coisa, tomara que ensina muita coisa para vocês, né? Que é muito interessante a gente ver as coisas, que como as coisas desses mestres estão relacionadas muito conosco, está relacionado conosco. Quando a gente começa a perceber, puxa vida, essas coisas eu já pensei, sabe? Você começa a fazer essas ligações, assim, né? Que parece que, às vezes, a gente está pensando uma coisa, parece que é uma coisa tão sem graça, mas depois você diz, nossa, aquilo que eu estou pensando, quando eu estou lendo a história daquele mestre ali, aconteceu aquilo com ele também. Gente, é muito lindo isso. E de saber, sempre eles falam, eles são simples, eles nunca querem ser melhor que nada, não quer que a gente, eles querem que a gente evolui. Só isso, mais nada. Ele quer que a gente trilhe um caminho legal, que a gente entra dentro da energia do Cristo, que a gente entra num caminho de felicidade, de libertação. A maior força é a libertação, né? Então, vamos começar agora que eu pus aqui, eu dividi isso aí em vários tópicos, porque a história dele é mais ou menos grande e linda, né? Então, o David Lloyd, ele era de uma família de Londres, né? Lá da Inglaterra. E quando ele tinha 4 anos, o pai dele trabalhava no governo e ele foi transferido para Punjab, na Índia, né? Seu pai foi trabalhar como oficial do governo inglês. Sua infância foi muito feliz e harmoniosa. David foi guardado, pois seu Cristo e por um mestre da sua vida. Aí era o seguinte, ele, desde pequenininho, ele foi um mestre, ficou, não sei se vocês sabem, né, que lá os mestres da Índia, eles guardam aquele que é para ter uma missão assim muito forte, eles guardam esses pequeninos que têm uma missão para cumprir. Então, ele tinha esse mestre que ficava guardando ele, né? E também o Cristo, porque ele foi uma pessoa que acreditou muito no Cristo, mas sempre achou que a ascensão era uma coisa muito difícil de acontecer, né? Então, aos 14 anos, ele teve uma conversa com seu pai, que lhe perguntou. Diz aqui que quando o pai dele teve essa conversa com ele, que foi o começo do trabalho dele, o começo de alguma coisa, né? Mas que ele estava sendo intuído por um mestre dentro dele, vamos dizer assim, né? O mestre que estava falando para ele falar aquilo, porque ele era um homem muito quieto, o pai dele, muito sossegado, muito na dele, né? Ele falou assim, teve uma conversa com o pai e lhe perguntou se ele já pensou no que estava além do reino da vida, né? O pai dele perguntou para ele, você já pensou se nós temos só essa vida aqui ou se existem outras vidas, existem outros reinos, né? Aí eles começaram a conversar e seu pai havia falado que existia muitos reinos acima ou além desse reino físico. E cada uma era substância de sua própria taxa vibratória. Olha que profundo, né? Tudo que nós acabamos de falar aqui agora, tá? Tudo que você está vivendo aqui
era a substância da sua própria taxa vibratória. O que, que você está vibrando é que você está atraindo, né? Isso aqui, né, essa história aqui se passou em 1930, né? Como eu falei para vocês, quando começou a Revolução Espiritual aqui, o começo dela, né? É bem no comecinho, 1930, não faz muito tempo, né? Quando começou essa revolução no mundo, né? Seu pai era quieto, nunca mais falou sobre isso. E ele tinha perguntas. E esse papo com o pai dele ficou guardado dentro dele. Ele ficou muito assim, pensando nisso durante muito tempo, mas não tinha com quem conversar, com quem falar, nada disso, né? Embora David não soubesse a luz de dentro do seu coração, aceitou a verdade que o seu pai lhe falara. E agora, o David, ele era muito ligado ao Cristo, né? Porque ele era, eu acho que eles tinham religião, que eles eram lá, e ele sabia da ascensão de Jesus, né? Então, ele era muito ligado naquela palavra ascensão, né? Ele era muito ligado nisso, né? Mas achava que era impossível fazer essa ascensão, que o nosso corpo não daria certo, né? Aos 16 anos, seu pai foi para a África do Sul, atrás, junto com um amigo, né, atrás de diamantes, né, que o pai dele achou que na África do Sul tinha uns diamantes. Ele foi com um amigo lá, ele e os amigos dele, que arrumou esse negócio, né, e depois esse amigo dele morreu. Esse mestre, né, que era o mestre do David, ele apareceu e transferiu uma certa fortuna para ele, desse amigo dele que tinha trabalhado ele, com que tinha deixado tudo para ele, né? E, consequentemente, ia para o David depois, né? Aí ele começou a fazer esses negócios, esse mestre, eles chamavam ele de mestre por quê? Porque às vezes ele levitava, e o David tinha visto ele levitar, ele levitava e voltava assim, sabe? Então por isso que eles chamavam ele de mestre. E era o mestre mesmo do David, né, que deu muita indicação. Aí o amigo lá do pai do David tinha morrido, e transferiu, como ele não tinha família, nada, ele transferiu tudo o que ele tinha para o senhor Lloyd, que tinha trabalhado com ele lá nas minas de diamante, né? Aí eles estavam conversando assim, fazendo todas essas transmutações. Aí esse senhor, que era o mestre dele, chegou para ele, né, e falou que ele encontraria um homem com um copo de cristal em uma grande montanha na América do Norte, e aquele homem poderia ajudá-la na ascensão, né? Aí ele ficou, mas como ele ficou assim, sabendo de como que essa pessoa sabia que ele queria a ascensão dele? Ele não tinha nunca comentado com ninguém, ele já estava com 16 anos, né? Ele ficou assim, parado. Mas a hora que ele falou isso para ele, é que eu falei para vocês o da palavra falada, criou uma irradiação. Não sei se as pessoas sabem o que é irradiação, né? É muito importante isso. É quando você fala aquilo e essa irradiação, vamos dizer assim, não sei nem explicar como que seja isso. Essa irradiação é uma coisa que sai de você e vai para o outro. Vamos dizer assim, como se fosse uma fumacinha que envolve o outro. Seria a maneira mais quando você está usando os raios também, a gente faz muito isso, né? Você começa a irradiar do seu coração esses raios, aí o seu corpo começa a vibrar, começa a vibrar, começa a sair dos seus pés, parece que saem umas coisas, da sua mão saem umas coisas, da sua cabeça. É uma irradiação, vamos dizer assim, né? Eu sinto isso, não sei como os outros sentem, né? Mas essa é a irradiação. Então, David, ele ficou assim, mas como que ele sabe que eu quero a ascensão, né? Aí e o mestre passou para ele a irradiação, né? Ele passou para ele essa irradiação. Aí ficou mais potencializado nele essa busca pela ascensão. E ele falou que ele ia encontrar um homem que ia dar isso para ele, né? Aí, aqui eu escrevi aqui uma coisa, ó. A imagem do copo de cristal falada pelo mestre e a sua luz interior permitiu que David aceitasse tudo com seus sentimentos. Ele ficou assim,
não no mental, ele ficou no sentimental, naquele sentimento que ele queria essa ascensão. E ele achava que era impossível, mas esse mestre tinha falado para ele que ele ia conseguir isso. Então ele abriu um campo dentro dele para que ele chegasse a isso, né? No campo da possibilidade, né, de fazer a sua ascensão. Deu sua própria oportunidade do Cristo para preparar seu sentimento, embora sua consciência externa não tinha consciência dessas ações. Aos poucos, a busca pelo cálice registrou-se em seu mundo do sentimento, com grande intensidade, embora o intelecto vacilava, mas os sentimentos nunca vacilou. Aquilo que eu falei no começo para vocês, de alguém falar alguma coisa para você, você põe na cabeça, aí você vai ficar pensando naquilo, aquilo parece que não sai da sua cabeça, e fica latejando em você, né? Então, agora eu vou falar aqui da morte do senhor Lloyd, que é o pai do David, né? O senhor Lloyd estava participando de alguns assuntos do governo e não aceitava subornos. Ele era um homem muito correto, né? E não aceitava suborno para as outras pessoas, né? Então, ele foi baleado e morreu. Depois que o pai morreu, o mestre apareceu e já tinha organizado a fortuna de diamantes que foram transferidos para o banco na Inglaterra para David. E aí, David e a sua mãe saíram da Índia, né? E foram para a Inglaterra. E esse mestre dele, né, arrumou tudo para ele, né? Porque ele era jovem ainda, né? Depois, ele já estava mais ou menos aqui, já maior um pouco, né? Depois houve a morte da mãe dele. Depois de 4 anos que o pai tinha morrido, a sua mãe faleceu. Ele se sentiu sozinho no mundo, né? Mas ele sabia que tinha a energia. Depois ele foi para Nova York e se estabeleceu lá. Aí como ele estava sozinho, aí ele começou a intensificar mais essa busca pelo cálice, que aquilo não saía mais da cabeça dele. Então ele começou a procurar mais isso, né? Porque isso estava pulsando nele, esse caminho para o cálice e para a ascensão, né? Na sua consciência já estava fixada a palavra ascensão, né? Vou fazer um parênteses aqui. Isso é muito importante para nós também, entendeu? A gente saber se você está querendo realmente a sua ascensão, você está querendo se elevar nos dias de hoje, comece a fazer por onde, porque você vai conseguir, né? Né? Bom, agora no decorrer dos anos, ele ficou cansado de procurar e às vezes tinha muitas provações para passar, né? Muitos desapontamentos e muita tristeza. Com o passar dos anos, ele procurava, não achava nada, mas nunca ele duvidou, embora pensando em desistir de achar a montanha. Muitas das vezes vinha uma onda interior de força e poder, e ele continuava a sua busca. Lá ele tinha muita por essas buscas. Hoje, nós falamos de empoderamento. Por exemplo, quando você põe uma coisa que você quer uma coisa, a gente fala, vamos nos empoderar com essa energia, né? É isso que ele ficou. Ele teve um empoderamento da presença dele, que ele nem sabia que ele tinha, né? Porque naquela época não se falava em presença divina, em eu sou, nada disso, né? Isso era tudo fechado, né? Mas ele tinha essa força, ele fala aqui do eu Cristo, né? Mas a busca de David era necessária, porque nesse trajeto de procura disso aí, as forças foram desenvolvendo dentro dele, né? Que é o caminho. Porque muita gente fala assim, estou aqui na minha vida, não estou fazendo nada. Gente, você está dentro de um processo. Todos nós estamos dentro desse processo, né? E aqui ele especifica esse processo. Aqui ele põe assim, mas a busca de David era necessária para ele construir a força, o poder e o momento. 3 coisas essenciais que ele precisava para ele ter a ascensão dele, né? Se ele não tivesse força, nada valeria. Se ele não tivesse um empoderamento, nada ia valer. E o momento que ele estava criando com tudo isso, né? Que ele precisava
Esse momento, o que que é um momento? É um acúmulo de energia que você vai ficando, entendeu? Você vai tendo você vai tendo uma dispensação e você vai aumentando. Então, é um momento, vamos dizer assim, um, um, vamos dizer, uma bola de energia, vamos dizer assim, né? Que ele precisava, quando chegou a hora de sua vitória, ele tinha que ser digno nisso, quer dizer, ele tinha que ter esse empoderamento, senão ele não ia fazer ascensão. Por isso que fala assim, que nós agora temos que fazer o autoconhecimento. Porque quando você começa a fazer o autoconhecimento, você vai se empoderando. Não, eu sou ascensionado e livre, eu sou o poder, eu sou a força, eu sou Deus em ação. Então você vai, tanto você vai falando isso dos decretos, você vai falando, daqui a pouco você, eu sou isso já. Nossa, alguém quer passar um medo para você? Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, eu sou o que eu sou, eu não tenho medo de nada. Então, isso é aos poucos, né? Então, nisso aqui que eu li, eu vi isso, que tudo que a gente está vivendo aqui são coisas para o nosso momento grande da nossa ascensão, entendeu? Todas essas coisas que a gente está passando, que a gente está vivendo, que está correndo, que está fazendo isso, está fazendo aquilo, é um empoderamento para a gente conseguir a nossa ascensão, para conseguir a força e o poder para gerar esse momento necessário para nós, né? Bom, agora vamos mudar. Eu pus assim, tudo de pedacinhos, e um título, né? Agora o título é 70 anos de idade, em 1930. Veja bem, já fulou a vida dele, né? Lá para 70 anos. Com 70 anos de idade, parecia ter a mesma quantidade de energia de sua juventude. Então, ele ficou mais velho, mas por esse momentum que ele foi gerando, né, no decorrer do tempo, ele tinha energia com 70 anos de idade de um jovem, de quando ele tinha 20 anos. A idade não chegou nele, né? A idade não chegou. Por quê? Porque ele tinha esse momento, esse empoderamento, esse vigor, essas coisas todas, né? Essa energia. Ele havia procurado por 50 anos o seu cálice e já estava cansado e desencorajado às vezes. Normal, né? Ele era humano, já estava, não vou achar isso nada mais não. Mas a luz dentro dele o empurrou, às vezes ele se perguntava: onde está o poder e onde está a inteligência orientadora? Que ele achava que ele tinha essa inteligência, né? Onde estava tudo isso que falava para mim que tinha? Não estou vendo nada. Isso parece com a gente, às vezes, quando a gente está nervosa no meio das bagunças. Cadê, meu Deus? Cadê aqui? Quer dizer, isso é normal, gente, é normal, né? A gente ter esses sentimentos, né? Mas isso era temporal, olha aqui que ele fala aqui, como é com a gente também, né? Quando ele estava nesse estágio, né, de ficar brigando bravo, o que ele fazia? Ele dormia, descansava e recuperava a força e a coragem de novo, né? Ele não tinha conhecimento da consciência interna, como nós temos hoje, né? Nem conhecia a lei, nem a presença eu sou. Mas o seu Cristo estava ali e o ajudou. Durante os anos de busca, as forças sinistras também estavam ali com ele e sabiam do plano de David e queriam impedir. Por isso que era muito difícil ele transpassar. Aqui a gente pode anotar que não somos só nós que temos essas forças sinistras que às vezes chegam perto da gente, né? Aqui, ó, um mestre ascensionado falando isso, né? Que tinha essas forças sinistras, né? Por quê? Na hora que você está de baixo astral, elas se achegam, porque a gente tem sempre estar alegre, feliz, rindo, sabe? Aí nenhuma força negativa chega perto da gente, né? Mas se você começa a baixar, vai abaixando, 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 pelo amor de Deus, né? Mas aí que ele fala, a hora que você dorme, medita, fica quietinha, fica no grande silêncio, recupera essas forças, né? Então, ó, o trabalho. Eu pus o título aqui agora, o trabalho. Qual que foi o trabalho exigido para David? Manter o objetivo da ascensão. Olha que lindo. Então, era um novo ensino que se estava dando na Terra para muitos alunos. Como eu falei para vocês, em 1932, 1930, começou
um novo começo da libertação espiritual, vamos dizer assim, né? O conhecimento está chegando para os humanos. Antigamente era só no mundo interno. E no mundo externo estava chegando esses conhecimentos. E David estava sob a direção de Saint-Germain em outras formas de realização. Ele esteve na civilização há 70 mil anos atrás. E lá ele poderia ter feito essa ascensão para a sua liberdade, mas ele não quis. Ele quis vir aqui e trabalhar para ajudar a gente, né? A luz era forte o suficiente em David, quando o mestre lhe disse sobre a ascensão, permitiu aceitá-lo completamente em seus sentimentos, que nunca mais vacilou, embora o intelecto às vezes era questionado, né? Então, isso, gente, é para a gente saber que essas coisas não acontecem só conosco. Às vezes você fica chateada, fica bravo, tudo bem, pode ficar normal, você não pode aguardar, você tem que cuspir fora mesmo, qualquer coisa ruim você tem que jogar fora. Mas você não pode ficar sempre assim. É simples, não pode ficar sempre assim. Você fica assim um pouquinho, desequilíbrio, é normal, todo mundo fica, mas depois você volta para o seu equilíbrio, volta para a presença eu sou de novo, entende? Para ficar se alinhando consigo mesmo, entendeu? Tá dentro de você, para você atingir os seus objetivos, né? Agora nós vamos falar no caminho, eu pus esse título de No Caminho do Monte Shasta. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Peraí. Isso é maravilhoso. No caminho do Monte Shasta, gente, não sei se vocês conhecem, a Denise vai mostrar para nós aí esse grande monte, né? Esse monte tem um grupo de seres divinos que vivem aí no intraterra, assim as pessoas dizem, né? Ele é muito, diz que a gente vê sempre disco voador. Eu tô falando de hoje, tá? Mas naquela época também já tinha, né? Tem um grupo de seres divinos citados como Fraternidade do Monte Shasta. É um ramo da fraternidade branca, desde os tempos remotos, e que estão lá até hoje, né? Acho que muita gente já viu falar, muita gente faz excursão para lá, muita gente vai para lá meditar. Hoje em dia diz que vem muito naves voando lá em cima, diz que elas entram dentro dos montes e depois elas saem, entendeu? Tem muitas histórias, né, desse Monte Shasta, mas ele é maravilhoso, né? É uma coisa assim, muito. Vamos dizer, um vórtice da Terra. Eu considero sendo um vórtice da Terra, uma coisa muito linda, né? Mas naquela época, ninguém nem tinha esse conhecimento, né? Ninguém tinha nada desse conhecimento, né? Então, em 1930, com 70 anos, David Lloyd recebeu uma informação interna, porque ele tinha ele foi com um amigo dele para viajar, né? Saiu para viajar, ele e os amigos. Ele já estava até meio desanimado com isso aí, né? Aí ele recebeu esse convite, né, do amigo dele para eles irem viajar. E ele pegou, saiu. E vai para cá, vai para lá, foi chegar no Monte Shasta, né? E ele estava andando por lá, aí de repente veio no ouvido dele assim, né? Mas isso aqui, que ele começou a viajar, foi em 1930. Esse fato mesmo aconteceu em 1932, tá? Né? Então ele estava por lá perto, né? Ele já tinha chegado lá no Monte Shasta. E ele ouviu no ouvido dele assim: vai para o oeste, né? E ele foi para o oeste e chegou no Monte Shasta. Ao mesmo tempo, tem um grande ser chamado Gil-Balar. Esse Gil-Balar ele recebia as mensagens de Saint-Germain, que começou o movimento Ayam, que escreveu esses livros maravilhosos do Eu Sou. Ele escreveu muitas coisas. Então, ele tinha um contato direto com Saint-Germain. Saint-Germain vinha para orientá-lo, né? E ele tinha um encontro com Saint-Germain às 10h30 na montanha, em um lugar, né, que
Peraí, como que é o nome? É da caverna, uma caverna que eles iam se encontrar, a caverna dos símbolos, né? Ele sempre se encontrava lá com Saint-Germain. Ele estava sentado lá na caverna, né? Que ele tinha marcado com Saint-Germain, mas de repente aparece o David lá, né? Nessa caverna, né? E os dois ficaram conversando. Gil Ballard achou que ele poderia estar com sede. Então, eles estavam sentados lá conversando, tudo, né? Aí ele achou que ele estava com sede. O que ele fez? Ele pegou o copo de e ofereceu para David um copo de água, né? Ofereceu para David. Naquele exato momento que ele ofereceu aquele copo de cristal, foi precipitado em sua mão, né? Ele estava dando aquele copo normal, então um cálice de cristal foi precipitado nas mãos de Guy Ballard, né? E já acontecia com ele, isso entre ele e Saint-Germain, Saint-Germain já tinha oferecido a ele em outras ocasiões esse esse cálice com água dentro, ou era alguma coisa que existia lá dentro daquela água, né? A hora que David viu, ficou transfixado de todo aquele momento, e poder dentro dele correram em ação e disse: esse é o cálice. Na hora, ele falou assim: esse é o cálice que eu estou procurando, porque ele viu que aquele copo se transformou num cálice maravilhoso, né? Era a taça que ele ficou procurando durante os 70 anos da vida dele, né? A sua consciência interior fez o ponto de contato entre os reinos celeste e o plano da terra, que lhe permitiu abrir o reino humano aos mestres ascendidos à luz, né? E eles, os dois, ficaram olhando a taça e essa taça de cristal estava com um líquido cintilante, né? Começou aquele líquido brilhoso ali, né? De dentro do David veio uma profunda gratidão e calma de saber a luz que envolvia Sir Guy Ballard era de sua própria presença, né? Então, naquele exato momento que aquele foi precipitando, Guy Ballard também começou a se expandir em luz. A presença dele começou também a envolver o David, né? Começou ali uma irradiação, né, de um para o outro, né? Quando ele trouxe para dentro dele esse líquido brilhoso, a célula de todo o seu ser foi eletrificada, né? Essa grande liberação de energia varreu através de seu corpo mental, astral, sentimental e físico. Fez uma varredura poderosa, purificou seu corpo e ele ficou em calma. Durante os próximos momentos, ele experimentou o fogo da vida, o poder elétrico causado por cada célula do seu corpo. Aconteceu a purificação da substância densa, produzida por energia mal qualificada, e isso, varrido do seu corpo físico e transmutado, foi liberado para a medicação da substância purificadora. Após 15 ou 20 minutos, Sir Guy Ballard pediu para David contar a sua história, né? Depois que ele bebeu e ouve aquela, ele começou a falar toda a sua história, desde que ele tinha, né? Desde que ele conheceu. Aí o Guy Ballard falou assim: bom, agora você contou a sua história, eu não sei o que fazer. Olha que coisa linda, achei muito interessante essa parte. Guy Ballard falou assim: ele tomou aquele, depois começou aquela luz se esparramar, passar um para o outro, né? E Guy Ballard falou: não sei o que fazer. Um grande poder surgiu e, através de ambos, a presença, através de David, disse: peça a Deus para mostrar o que fazer. Então, ele falou para o seu Guy Ballard: peça a Deus para mostrar o que é para fazer. Então, o impulso de anos de expectativa de David e todo o poder dele em ação soltou-se
esse poder que fez a sensação do senhor Gil-Balar como se estivesse endurecida. Isso fez com que seu eu humano recuasse do caminho, e a luz de sua presença envolveu-o, levantando-o no ar. Então ele começou a flutuar, né? David foi ficando mais brilhante, até que não podia mais ou se olhar para ele, né? Ele foi ficando muito brilhante, né? A luz em torno de Gil-Balar era de sua própria presença. Na hora em que eles deram a mão, fizeram uma conexão. Uma forte energia da presença Gil-Balar acelerou a presença de David para o corpo físico e o mundo dos sentimentos. Isso liberou a energia e poder de sua própria presença, através de todas as células. Aí veio a iluminação. Isso fez sentir como se cada célula do seu corpo estivesse ofegante, que foi produzida pela súbita e poderosa estrutura do seu corpo físico, expandindo ponto de luz em todas as células do seu corpo. Quando as células do seu corpo se expandiu o suficiente, a densidade com a qual os vestiu por discórdia, coisas negativas, era dissolvida e a Terra perdera sua atração para o corpo físico. E o corpo físico de purificação é naturalmente atraído para a presença. Olha que coisa linda. Eu achei essa explicação maravilhosa. Assim foi varrido e transmutado toda a impureza que retinha a sensação de peso, diminuída, e a cada momento ela se sentia mais leve e mais leve. Toda a acumulação humana de David foi transmutada, e o puxar de luz de cima era forte o suficiente para levantar seu corpo no ar. David ficou no ar e sentia tão firme quanto como se o seu pé estivesse no chão. A transformação. Quando ele ajustou a essa carga para a ação vibratória, ele sentiu toda a densidade do corpo físico e sentiu a parte purificada. O corpo físico purificado dentro do corpo etérico e a consciência externa sumiu. O restante da energia equilibrada acumulada nos 4 órgãos inferiores foi dissolvida e transmutada em pé, no ar. A estrutura atômica que foi construída sobre os pontos de luz, o padrão luz do corpo etérico, era apenas transmitido quando entrou no Eu Cristo e a transformação ocorreu. Quando ele entrou no brilho em seu Eu Cristo, todas as aparições de idade deixavam sua forma, e ele voltou para a plenitude da juventude como que tinha 20 anos de idade, né? Quer dizer, acabou as cargas, né? Porque essa é escrita isso pelo o senhor Gil-Balar, né? Então, quando ele passou, ele voltou a ter 20 anos de idade, já dava-se para ver. Suas roupas que ele estava vestindo se dissolveram e mudou rapidamente para as vestimentas de luz dos reinos superiores. Assim ocorreu a transformação do ser no ser humano para o ser divino. Agora o coração fica no centro e não o coração, ele fica no centro, não do lado esquerdo, né? David se observou e viu como eram suas roupas, eram magníficas e a textura de seu corpo foi mudada. A plenitude de sua libertação total veio quando ele foi absorvido pelo Cristo. Quando estava no corpo físico, antes da ascensão, podia funcionar no corpo etérico, enquanto fora do corpo físico. A densidade da estrutura do corpo físico foi liberada e transmutada. Tudo que não poderia ir com ele apenas deixou o corpo, liberando-o de volta à vida da onde veio. Agora tem uma coisa muito interessante aqui, que eu já vi palestra sobre isso, né? Mas aqui está falando sobre isso. A luz de ouro líquido, né? Embora a energia densa acumulada fosse transmutada,
Mas a transformação completa é quando o sangue é transformado e substituído com a luz de ouro líquido. A transmutação da carne e ossos só acontece quando o corpo entrou no brilho. Isso é muito importante a gente saber, né? Que essas estruturas nossas, quando são mudadas, né? Então, agora eu quero falar um pouquinho aqui, vou sair um pouquinho disso aqui, ó, falar uma coisa para vocês. Essa ascensão naquela época de 1930, e foi sendo tanto até agora, era uma evolução, uma ascensão individual, vamos dizer assim, né? Mas agora, nós aqui no planeta, nesse exato momento, nós vamos fazer uma ascensão coletiva, né? Os ascensionados e livres, né? Eles falam muito sobre isso, sobre essa ascensão. Então, até a máxima que eles falam é assim: à medida que eu sou elevada, todos são elevados comigo, né? Então, porque a gente, assim, eu quero ir, mas eu quero levar um montão de gente comigo, né? Eu não quero ir sozinha, eu quero ascensionar, mas à medida que eu estou me ascensionando, muitos outros também estão ascensionando, porque essa energia que eu estou expandindo no meu campo, né? Que é como se fosse aquela bolinha, aquela pedrinha que a gente joga no rio e vai fazendo aqueles ciclos assim, né? Vai vibrando tudo, a gente também faz isso. Então, à medida que a gente está com esses pensamentos de ascensão, pensamentos de elevação, isso vai também impregnando outros campos vibratórios que estão também com essa intenção. Por isso que a gente vai se tornando todo mundo um. Então, à medida que eu me elevo, todos são elevados. À medida que você se eleva, você ajuda a sua família, seus filhos, você ajuda todo mundo. Todo mundo vai se elevando em conjunto. Dizem que agora que vai ser assim a nossa ascensão. Mas esse marco da ascensão também diferente, por quê? Eu vou ler daqui a pouco outra coisa. Quando Jesus se elevou, ele subiu, né? Ele não ficou lá na terra e morreu, porque assim, quando o corpo dele está lá, que morreu, ele fica não naquele corpo, ele fica no corpo etérico, que fala que eles levam um corpo. Você olha lá, quem ascensionou, o corpo dele não está lá, sumiu o corpo, né? Então, mas agora ele fez a ascensão igual Jesus fez, que ele foi subindo, que nós vamos fazer também, né? Que eu acho, né? Que nós também vamos fazer nós vamos tirar os pesos das nossas costas, mochilas, que a gente fala, que a gente tem presa nas nossas costas, a gente vai tirar essas mochilas e nós vamos ser leves, vamos flutuar aí onde a gente quiser e abrir outras consciências. Bom, continuando aqui, ó. David fez sua ascensão com a ajuda do acelerador atômico. Não sei se alguém já viu falar do acelerador atômico. O acelerador atômico, vamos dizer assim, muito tempo atrás, lá nos Ascensionados e Livres, né, a gente ficou durante muito tempo dentro desse acelerador atômico. Eu acho que isso foi antes de 2012 que eu conheci esse acelerador atômico, né? Ele era... a gente fazia assim, a gente falava assim, hoje vocês podem fazer isso também. Eu fiz durante muito tempo. Você senta numa cadeira confortável, né, que você gosta, fique bem à vontade, coloca seus pés no chão, ou pode ficar com a perna cruzada também. Coloca a mão sobre as pernas, fecha os seus olhos, imagine que você está dentro de um acelerador atômico, que é igual o acelerador das partículas que eu mostrei no começo, né? Por quê? Mas nisso aí, quando você entra dentro desse acelerador atômico, você vai sentir, isso é do mestre Saint-Germain, tá? Saint-Germain que passa esse acelerador atômico. Eu vejo muita gente nem falando nele, mas ele é real, gente. Eu já entrei muitas vezes dentro dele. E você faz com as suas partículas o que o acelerador atômico que a gente falou no começo faz, né? Porque você vai se libertando dessas coisas. Então, as partículas, cada vez mais energia, uma vai batendo na outra, plum, 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 aquilo. Então, isso é muito importante, esse acelerador atômico. E esse acelerador atômico foi o que fez a ascensão de David, né? O que eu vou ler aqui para vocês agora. Ó.
David fez sua ascensão com a ajuda do acelerador atômico. Seu corpo foi ressuscitado antes de fazer a ascensão. Seu cabelo mudou para marrom escuro, a barba e as rugas desapareceram, e a carne se tornou de aparência jovem. Então a luz foi ficando mais intensa e ele desapareceu nele. Subiu sobre nova dispensação para a ascensão, no ar, não foi enterrado. Jesus fez a sua ascensão da. Não. Eu vou ler aqui sobre a ascensão que eles falam aqui, porque aqui eu nem copiei, que é muito longa. Eu vou falar aqui, ó. Enquanto no túmulo Jesus ressuscitou, seu corpo antes deve ser levantado no corpo etéreo e depois para o eu crístico. Cristo. Esse mesmo processo ocorreu no caso de David Lloyd, lá no Monte Shasta, antes da visita do seu bailar. O corpo original do homem na Terra era puro, composto ou contendo apenas substância pura. Originalmente, o Cristo foi projetado com uma réplica da presença. Então, a partir da taxa vibratória mais baixa, foi criado o corpo etérico. Depois, o corpo mental e emocional, e depois os corpos de terra. São os vários corpos que a gente foi tendo ao passar das épocas, né, que a gente foi tendo, para chegar no que nós estamos aqui hoje. No etérico, corpo é o padrão luz para o corpo físico. Nem alguma discórdia, todas eram puras, né? Criadas a partir do etérico. Tudo era puro, a gente não tinha, antes dos negativos chegar aqui, os anjos caídos, essa turma toda ruim aí, que vieram para cá. Antes, nós éramos puros, eram seres puros, né? A partir do etérico, ar, água, substância da terra. Mas esse corpo não poderia ir onde o Cristo poderia, nem o etérico. Quer dizer, o que aconteceu? O nosso corpo, nessa densidade, ficou preso na Terra, né? A gente não faz levitação, vamos dizer assim. Alguém falou que faz, né? Mas eu, pelo menos, nunca vi. Mas dizem que tem gente que faz a tal da levitação. Então, o que é essa levitação? É quando você tira essas cargas de cima de você, entendeu? Você começa a ficar leve, né? Você vai ficando leve e você vai levitar. Quer dizer, isso é uma coisa dificílima, né? Mas é possível. Continuando. Mas esse corpo não poderia ir aonde o Cristo poderia, nem o etérico. Mas o etérico poderia ir onde o físico não poderia. Como assim é o caso? Seus limites estão dentro do reino etérico. O corpo físico ou terra estava limitado a funcionar dentro dos limites da gravidade original da Terra. É que nós estamos presos aqui na Terra, né? Sai encarnação, entra encarnação, e nós não saímos da roda do samsara, né? Estamos presos. Por isso nós vamos fazer agora a nossa ascensão, que a gente vai sair disso, que houve uma dispensação crística para isso, né? Bom, o eu crístico tem uma capacidade muito maior, mas não a capacidade cósmica como a presença. E por isso a gente tem que... A presença é a força nossa, né? A presença eu sou, né? No caso da ressurreição de Jesus, enquanto no túmulo, e a ressurreição de David Lloyd, durante o processo de ascensão, antes de subir ao eu crístico, a ressurreição do corpo físico ocorreu. Ou seja, tinha que se tornar puro, já que os corpos eram os que tivemos antes de criar alguma discórdia e imperfeição. Porque nós éramos puros, entende? Nós não éramos nada. Então a gente voltou, a gente vai voltar a ser o que nós éramos antes de todas essas cargas que a gente está pegando, encarnação atrás de encarnação. No que diz respeito a tornar a ascensão o termo substância purificada do corpo físico, que entra no corpo etérico, refere-se a este corpo puro ao fazer a ascensão. Quer dizer, para você ascensar, o corpo vai ter que estar puro, né? Originalmente, a taxa vibratória e, portanto, a substância dos 4 órgãos inferiores estão sobre o controle consciente do indivíduo. Isso aqui é super importante, ó. Ele está falando aqui, por quê? Para você se ascensionar, você está dentro da sua consciência mesmo, entendeu? Não adianta você... Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Não adianta você falar, eu vou ascensionar porque alguém veio me benzer, eu vou ascensionar... Não. É você com você mesmo. Não adianta. Não vai ser fora disso aí.
Olha, isso aqui é muito importante. Jesus na cruz foi significado como exemplo da vitória, não da aflição, que pessoas e igrejas expandem. Agora, ele não sentia dor nem angústia, como ele estava fora do corpo, em seu corpo etérico, mas mantido conexão suficiente através que permitiu dizer essas últimas palavras. Muita gente fala, pai, por que me abandonaste? Não foi bem isso que ele falou, tá? Ele falou: Pai, como você me glorificou, para as tuas mãos que eu me recomendo o meu espírito. E em vez do que é reivindicado agora, meu Deus, por que me abandonara? Né? Todo mundo fala isso, mas isso não foi o que ele falou. Né? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, sabe? Essa história de David é uma história muito linda. Não sei se vocês gostaram, eu amei estudar ele, entendeu? Fala diretamente sobre a ascensão, que é o momento que nós estamos vivendo agora, né? A gente tem que começar a voltar para nós mesmos, para o nosso ser, e procurar fazer esse trabalho interno dentro de nós. Só assim a gente vai conseguir. E era isso, então, que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que eu falei tudo. Ficou muito bom. Ficou ótimo, Zezinha. Ficou? Então, é porque a Ficou. gente não acha nada a respeito desses mestres daqui para frente que eu vou falar vão ser diferentes. Porque todos os mestres conhecidos eu já falei, né? Mas eu já estou percebendo, como foi esse o primeiro que eu falei, né? A Denise vai passar para mim o inglês, né? Porque não tem nada em português, né? Tudo em inglês, né? Ela vai passar para mim, eu traduzo, aí depois eu passo para vocês, né? E vai ser um trabalho assim muito intenso, porque a gente vai ter que usar muita sensibilidade para entender o que eles querem que a gente fale, o que a gente passa, né? Porque os outros mestres a gente já sabe, mestre Lanto é essa energia, mestre Nada é essa energia. A gente sabe qual é a força deles, né? Que estão acentuadas aqui, muita gente conhece. Mas esses mestres não, né? Então esse é o primeiro, mas eu gostei muito de falar, porque é muito profundo, né? Sim, e é assim, é um ensinamento importante para a É gente verdade. ter certeza de que a gente está no caminho certo, né? De que É, nós com também certeza. podemos passar por isso. Ninguém está perdendo tempo aqui fazendo chama violeta, meditando, irradiando luz, né? Sim. É, porque muita gente pensa, fala assim, ai, minha vida não é nada, o que eu estou fazendo? Gente, nossa, se você soubesse quanta coisa está acontecendo, Ah, não deixa eu é só. verdade? Eu vou mostrar aqui a foto do Monte Shasta com os UFOs que eu escrevi aqui, que a Zezinha É, falou. Tá? Enquanto isso, a gente vai falando, já vamos fazer a meditação. tá, vamos. Deixa eu Então, ser. aqui essa foto foi tirada próximo ao Monte Shasta, essas naves, né? Eu ampliei, mas dá para ver. E aqui são fotos noturnas dos OVNIs saindo de dentro do monte, né? Que o monte, na verdade, é um vulcão, então eles saem de dentro da abertura. Inclusive, o Monte Shasta tem ligação com a cidade intraterrena de Telos, né? E É, esses OVNIs, muitas vezes, são dos moradores de Telos, que eles usam a saída do vulcão para sair. Aqui é uma frota que saiu do vulcão, que está lá o monte, está próximo ao monte. Eu achei essas imagens, achei muito legal, é muito legal. né? E assim, eu gostei muito, eu acho que todo mundo gostou aqui. A Diáfane tá falando aqui que ele é um exemplo de persistência para todos nós. Sim, Sim, exatamente. Ele é um exemplo de persistência para todos nós, nunca desistiu, né? E, e a gente tem que ter sempre no coração. Se você quer alguma coisa, né, com relação a você, não estou falando se você quer alguém, né? Eu estou falando para a sua vida. Se você quer, você tem que ir até o fim. Mesmo que todo mundo esteja mostrando que não é, se o teu coração diz, vá naquela direção, que é o caminho correto. E é o que ele mostrou, que ele mostra sim, na vida dele, que eu acho que ele chegou no ponto que
é o ápice, né, da evolução de Sim. qualquer ser humano que está aqui na Terra, que é a ascensão na luz, né? É, com certeza. É muito bonito. Eu gostei muito da sua explicação aqui pra gente. Ficou muito Ah, boa. obrigada. Obrigada. Eu acho que todo mundo gostou aqui, tá todo mundo falando, né? Lindo. Todo mundo gostou aqui. Que bom. É. Mais um mestre para o nosso conhecimento, né? É, tem vários, assim, na verdade são mais de 400 mil mestres, né? Poucos são conhecidos, 400 mil mestres ascensos que trabalham na Terra, e assim, assim, dos poucos que são conhecidos, muito poucos são conhecidos aqui no Brasil, tem pouco material, né? A Cezinha sabe até que eu estou com material aqui bastante, mas é tudo em inglês, então tem que traduzir, fazer todo o trabalho de pesquisa para a gente poder trazer esse conhecimento com relação a esses outros mestres, né? Mas no Sim. fim dá certo. No fim dá certo. É isso aí. Então é isso aí. Vamos para a meditação, então? Bom, Então vamos fazer a meditação. Hoje a gente vai passear um pouco, igual da outra vez. Todo mundo já vai sentando aí confortavelmente. Fica com a coluna ereta. Vamos relaxando. Faz uma inspiração profunda, solta o ar. Inspira, solta o ar bem devagar. Inspira novamente. Solta o ar bem devagar. Fecha os olhos. Solta os ombros. E nós vamos então fazer a bola de luz azul ao nosso redor. Cada uma imagina a sua proteção. Também imagina a bola de luz azul ao redor do seu ambiente, da sua casa. E nós vamos viajar lá para o Monte Shasta. E nós vamos ser recebidos pelo bem-amado Mestre Saint Germain, que estava lá nos aguardando. E nós o vemos na nossa frente, lindo, maravilhoso, com sua aura de luz violeta, que nos recebe com um abraço fraternal, nosso grande amigo Saint Germain. E junto dele nós temos o bem-amado David Lloyd, que esta noite veio também participar da nossa meditação. E nós vamos nos preparar para, juntamente com o bem-amado Mestre Saint Germain, entrar dentro de um pilar enorme de fogo violeta que tem no templo lá no Monte Chá. E nós vemos esse pilar enorme e entramos dentro
do pilar. É um pilar bem largo e cabe todo mundo junto. E juntamente com ele nós vamos absorver esta chama violeta da transmutação, da libertação. E nós ficamos todos em pé, sentindo esse fogo violeta que sobe de baixo para cima e vai penetrando todos os nossos corpos. Nós inspiramos esta chama. Nós vemos todas as nossas células sendo purificadas. Nós vemos o nosso corpo etérico sendo iluminado, onde todos os pontos escuros vão sendo transmutados em luz. Nós vemos o nosso corpo emocional, ou corpo astral. Nós vamos sentindo todas aquelas emoções indesejáveis que nós temos, que vai sendo consumido, e transmutado. Existe alguém que você tenha algum sentimento negativo, seja por sua culpa ou culpa da pessoa, pense nessa pessoa agora e veja irradiando do seu coração uma forte torrente de chama violeta que vai envolver toda essa pessoa. Sinta o alívio no seu coração dessas emoções. Sinta que esse sentimento negativo deixa de existir. E agora a chama violeta, nós vemos ela transpassando o nosso corpo mental e vai consumindo e transmutando todos aqueles pensamentos negativos, crenças limitantes, todos os vícios, tudo aquilo que não pertence à perfeição em nossa mente vai sendo transpassado por este fogo violeta da liberdade. Nós agora recebemos uma bola de cristal, ainda todo mundo no fogo violeta, e nós olhamos para dentro dessa bola, cada um vai olhar para a bola
e vai ver uma cena que se forma agora, alguma cena que ficou guardada no passado, desta ou de outra vida, que tem ainda um registro pesado no seu corpo etérico, que tem ainda, está causando um efeito indesejável na sua vida. E você vê esta cena e reconhece ela agora. Então você pede que o fogo violeta transmute a causa e o efeito destes acontecimentos na sua vida, que eles deixem de existir para todo sempre e que você esteja libertado de tudo o que envolve este acontecimento, seja ele de quando for. E então nós devolvemos a bola de cristal e Saint Germain coloca numa pira, aonde o fogo violeta flameja e vai consumir toda a energia ligada a este acontecimento do passado. E nós vamos sentir a libertação disso nos acontecimentos de nossa vida. Inspire o fogo violeta, sinta ele entrando pelas narinas, preenchendo todo o seu corpo por dentro, todos os órgãos. Sinta este fogo correndo pelas suas veias e artérias. Sinta o perfume de violetas agora. E nós recebemos mais um presente de Saint Germain, que é uma cruz de malta, que ele vai colocar nas nossas costas, como um adesivo. E aí ficará como uma proteção extra. A cruz de malta de Saint Germain nas nossas costas, aonde assim nada nem ninguém pode nos atacar. E esta cruz ficará estampada no nosso corpo etérico. E qualquer ser que não seja da luz que se aproximar, saberá que temos a proteção dos irmãos da fraternidade de chá, que fazemos parte do grupo de trabalhadores que trabalham com o Mestre Saint Germain. Mestre Saint Germain então pede que saiamos deste pilar de fogo violeta
E nós vamos agora nos direcionar para os jardins do templo. Um jardim lindo, cheio de bancos. Nós todos sentamos lá e vamos receber as bênçãos da gratidão do bem-amado David Lloyd, que deposita a sua luz em nosso coração. Sinta essa gratidão. Sinta a gratidão por tudo na vida. Sinta a gratidão pelo momento, pelos ensinamentos. Sinta a gratidão por fazer parte do grupo de alunos da luz, dos alunos dos mestres. Sinta a gratidão por estar no caminho da luz e ser direcionado para o local correto, para a sua evolução. E esta gratidão, esta luz, se irradie sempre de seu coração para abençoar a tudo e a todos por onde estiver, por onde passar, com quem estiver. E o bem-amado David Lloyd então nos diz: gratidão, meus amigos, por estarem presentes aqui hoje conosco. É uma enorme satisfação tê-los sempre em nossa fraternidade de chá. Venham sempre receber as bênçãos do nosso templo. Venham sempre se carregar com a gratidão. Venham sempre estar na presença do bem-amado Mestre Saint Germain, que há tantos ama. E Mestre Saint Germain também nos agradece, pedindo para que sempre nos lembremos do Monte Shasta, da Cruz de Malta e do Fogo Violeta, que possamos levar este conhecimento a todos, principalmente aqueles que sofrem no turbilhão das suas emoções, no turbilhão das suas negatividades, que essas pessoas possam estar sempre aprendendo a trabalhar com o fogo violeta libertador, para trazer a luz para a vida e para todo o planeta Terra. E ele então nos diz: meus irmãos, sempre me chamem quando precisarem levar este conhecimento a quem quer que seja. Eu estarei do seu lado para, junto contigo, irradiar esta luz e levar este conhecimento para a consciência e o coração dessas pessoas. E em nome da presença divina, eu sou, assim é e assim será.
Agradeço também ao bem-amado Mestre Saint Germain, ao bem-amado David Lloyd, a Zezinha, pelas bênçãos, pelos ensinamentos de hoje e por tudo mais. Gratidão. Gratidão a todos que estiveram presentes aqui conosco meditando. Gratidão a todos os seres que também estiveram presentes e que possamos sempre e sempre levar estes conhecimentos de esta luz a todos. Então, nós vamos nos despedindo de Saint Germain e David Lloyd, dando um abraço nele. E vamos retornando à consciência física. Vamos fazendo uma inspiração profunda, soltando o ar bem devagar, sentindo o corpo físico de volta. Sinta as suas mãos, os seus pés. Vá mexendo-os bem devagar. Mexa os dedos, o pescoço e os ombros. Quando quiser, pode abrir os olhos. Espero que todo mundo esteja bem. Muito bom. Tá tudo bem aí? Gostei. Tudo bem, amei. A cruz de malta nas costas, como fosse um grude. É um Oh, que grude. beleza. Grude não, como é que você falou? É um selo, né? Um selo, é. É uma estampa. Vai estar aí. Bacana, hein? É. A proteção. Uhum. Gostei. Uhum. Muito bom. Espero que todo mundo esteja bem aí. Lembrem sempre dessa cruz de malta nas costas. E ela tá aí, no corpo etérico. É. A gente colocou, ficou, né? O que o mestre faz é para Tá sempre. feito. É. Tá? A gente tem um monte de badulac já. Tem a cruz de Sanat Kumara, tem a rosa da Mestra Nada, tem um Espada de São monte Miguel de Arcanjo. espada, espada do Zadkiel, tem a bola de ametista, tem de tudo. Estamos Nossa, ficando equipados. é. É muito bom, Ah, né? O manto de Cutumi. o manto de Kutumi também é muito bom, gente. É. Vocês têm que E a gente lembrar tem de que usar, usar, porque as né? pessoas não usam, né? As pessoas não Sim, usam. E eles falam para a gente usar, né? sim, porque é real. É só É você pensar. real Ele já existe, já está plasmado, é só você pensar que ele tem, que ele aparece. né?
Mas é que muitas pessoas não veem no plano físico, eles acham que não existe, entendeu? Mas quando começar a sentir que existe, aí vai ser diferente, Sim, né? com Você não certeza. pensa, mas se você for ficando muito sensível, já vai começar a sentir isso aí. Sim, aqui tá assistindo, tem bastante gente que tem sensibilidade. O pessoal vai É, começar a prestar atenção nessas coisas todas, nos é muito mantos. importante isso aí. É importante, porque é instrumento deles, de uso deles, que eles compartilham conosco, eles duplicam e compartilham conosco, para a gente usar também, É, é né? Por muito exemplo, bom. a cruz de Malta, ela é usada, Saint Germain usa nos rituais dele, usa para fazer o trabalho no planeta. Também o mestre Tomei, o manto dele, é o manto que é dele, que ele usa, e eles duplicam para a gente ter também. É, É importante, é verdade. certo? Certo. Então tá certo. Então tá todo mundo bem. Gratidão pelas defesas. É isso aí, Márcia, mas tem que usar, viu? Tem que usar, lembrar. Então é isso, gente. Mais uma terça. Terça que vem a gente volta. Vamos continuar sobre o instrutor do mundo, né? E a dispensação Sim. crística. E aí, boa semana a todos. Que todos sejam muito abençoados. Amém. Lembrem-se de agradecer durante essa semana. Oportunidades não faltarão. E Sim. que a luz da fraternidade de Shasta abençoe a todos nós, nossa família, Amém. nosso trabalho. E até a semana que vem, gente. Boa noite. Boa noite. Namastê. Namastê.